Aleluia. Bom, chegou o momento da palavra do Senhor, né? Vamos colocar-nos em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Já estou passando para o pastor Gustavo, que estará ministrando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Pode tomar seu assento. Glória a Deus. O irmão pode se assentar. Fique à vontade. Para mim é uma honra poder estar aqui nessa noite, conhecendo a igreja, conhecendo os irmãos, tendo a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Eu quero já fazer os meus agradecimentos ao evangelista Hilton, que é um grande amigo, homem de Deus. Nós conhecemos há muitos anos, ajudou minha mãe, ajudou os meus irmãos, quando ele dirigia a igreja da Presbiteriana Renovada ali no Veranópolis, e eu fico muito honrado em ser amigo deste homem de Deus. Que Deus continue te abençoando. Pastor, muito obrigado pela confiança, pelo carinho e pela recepção. Sou digno desse esposo, que Deus abençoe, e Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Amém? Está acompanhando também o pastor Mateus, né? Ele estava lá na casa dele de bobeira, aí ele me mandou mensagem e falou: pastor, você vai pregar hoje? Aí eu falei: vou, então me leva. Aí ele está aqui comigo, está meu irmão Richard, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu parabenizo a igreja pela organização do louvor, das irmãs, né? Dos varões, dos louvores que foram entoados. Que Deus continue abençoando, amém? Irmão, que Deus te conserve nesse fogo todo aí, que Deus te abençoe, viu? Eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa feliz assim. Por quê? Porque lá no mundo nós fazia bagunça, nós pulava, dançava, né? Nós fazíamos de tudo lá. E por que quando nós vamos para a casa de Jesus nós não damos liberdade? Né? Aqui na casa do Senhor, na casa do Papai, nós temos liberdade para adorar a Deus. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? E nós estamos numa campanha, né? Restaurando família no altar de Deus. Isso, eu fico muito feliz por esse tema, porque nós vemos hoje Satanás, o inimigo, né? Destruindo lares, destruindo família, e pouco nós vamos falar acerca desse tema, né? Restaurando a família no altar de Deus. E quando me foi feito o convite, Deus ele me trouxe uma palavra no meu coração, e eu quero compartilhar com você em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 5, Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Marcos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Já foi lido o tema nesta noite, que é Josué, aonde ele afirma, ele faz uma afirmação: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma palavra profética, né? Nós vemos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você crê que a tua família vai servir ao Senhor? Talvez alguém lá da tua casa que ainda não conheceu Jesus. Você crê que essa pessoa vai conhecer Jesus? Marcos capítulo de número 5, verso de número 35. Diz assim: enquanto ele ainda falava, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem dissera: tua filha está morta, para que ficar incomodando o mestre? Amém? Somente esse versículo, frisa bem ele, que você vai entender a mensagem em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, todos nós conhecemos o trabalho em que Cristo Jesus exerceu quando ele percorreu essa terra.
O intuito de Jesus era salvar, curar, libertar e restaurar. Restaurar aquilo que se havia perdido. Vejamos bem que quando Jesus ele inicia o seu ministério, ele percorre cidades, aldeias, lugares para aperfeiçoar e até mesmo realizar as suas obras. Tudo aquilo que Jesus fez, ele fez em intuito do reino, para que o reino de Deus fosse apresentado àqueles que não o conheciam. E esse texto a qual nós lemos, nós vamos entender que Jesus, no capítulo de número 5, ele vai para uma cidade chamada Gadara. Em outras tradições, ou seja, em outro evangelho, vai dizer que era a cidade de Genezaré. Então, ou seja, Genezaré era uma região de Gadara. Jesus ele vai lá, o intuito de uma pessoa, para salvar uma alma e restaurar uma família. Por quê, pastor? Se você for ler o texto, você vai entender que o endemoniado de Gadara, ele tinha família, ele tinha casa. Só que por causa da sua situação, ele já não habitava mais em sua casa, ele já não vivia mais no convívio de sua família, porque o texto diz que ele habitava em túmulos, ele morava em um cemitério, ele morava em locais a qual era se lançados mortos, né? Todos nós sabemos que depois que a pessoa morre, ela é lançada em um cemitério, em uma cova. E ali aquele homem habitava, ele morava, ele ficava, já não vivia mais no convívio dos seus familiares, já não vivia mais dentro da tua casa. Talvez ele não sabia mais o que era amor de família, o que era uma tensão de família, como era se assentar numa mesa com o pai, com a mãe, ou com os filhos, ou com a esposa. Já não tinha mais aquele convívio. E quando Jesus ele deixa Cafarnaum e atravessa o rio, ele vai chegar na cidade de Gadara, intuito de restaurar a família daquele homem, a vida daquele homem. A Bíblia diz que quando Jesus ele chega na cidade, aquele homem vem correndo, possesso de demônios, e começa a gritar: filho de Davi, o que tenho eu contigo? Ou filho do Deus Altíssimo, o que tenho eu contigo? O texto diz, pastor, que aquele homem foi liberto. E quando ele foi liberto, aquele homem que não via mais a família passou a ver, aquele que não entrava mais dentro de casa agora passa a entrar, aquele que não se sentava na mesa agora passa a se sentar. Porque quando Jesus ele chega, pastores, obreiros, Jesus ele chega para fazer transformação. Quando Jesus ele entra para restaurar, para curar, para salvar. E todos nós sabemos que quando Jesus ele faz uma obra em um lar, em uma casa, a cidade, o bairro, os vizinhos são beneficiados. Porque vejamos o texto. A Bíblia diz que através da salvação daquele homem, a cidade ganhou. Porque os grilhões, as correntes, as cadeias não seguravam aquele homem, porque ele era um homem possesso. As pessoas tinham medo dele, de se chegar perto dele. E quando viram que Deus havia transformado, que Jesus havia transformado a vida daquele homem, toda a cidade se converteu. Aí eu vou chamar a atenção um pouquinho, evangelista Hilton, porque às vezes nós queremos que Jesus ele mude alguém da nossa casa. Às vezes nós queremos que Jesus ele salve alguém da nossa casa.
mas nós não mudamos e não fazemos nada para que isso aconteça. Se nós queremos mudar alguém da nossa casa, a mudança primeiro tem que acontecer em nós. Eu só vou ganhar alguém da minha casa se primeiro a obra concluir na minha vida. Como eu posso dar bom testemunho? Como eu posso querer que alguém entre e sirva a Cristo, sendo que eu mesmo ainda não mudei o meu comportamento dentro de casa? Às vezes o meu comportamento continua mudando, o meu linguajar ainda não mudou, a minha roupa não mudou, a minha conduta ainda não mudou, e eu quero que Jesus mude as pessoas dentro da minha casa. Olha para o seu irmão e fala assim: você quer que as coisas mudem? Irmão, desse jeito que você falou para ele, não vai te ouvir. De jeito nenhum. Fala para ele: você quer que as coisas dentro de casa mudem? Mude o seu comportamento. Aí vamos deixar o demônio de Gadara para lá e vamos ver que Jesus, ele entra no barco e ele volta para Cafarnaum. Quando Jesus desce do barco, vem um homem que saiu de casa, deixou a sua filha à beira da morte, é uma doença quase mortal, porque ainda quando ele sai de casa a menina estava viva. Mas ele vai fazer o que? Ele vai buscar Jesus, ele vai buscar a cura. E este homem não era um homem qualquer, era um homem que tinha uma credencial, era um homem que era importante, que tinha um cargo muito importante dentro da sinagoga. Mas quando ele chega perto de Jesus, o texto diz que ele se prostrou diante de Jesus. Ou seja, ele reconheceu que diante de Jesus a sua carteirinha, a sua credencial, aquilo que ele tinha, não servia para nada. Ele poderia chegar: eu sou o principal da sinagoga e vim buscar a cura. Não. Ele chega e reconhece que aquele que está diante dele é maior do que ele. E o texto diz que ele prostrou-se. E presta bem atenção na oração de Jairo. A oração de Jairo era: Senhor, venha e põe a mão na minha filha e ela será curada. Jairo sai de casa para buscar a cura para sua filha. Eu não sei o que você veio fazer aqui nessa noite, mas eu tenho a certeza que você veio buscar algo da parte do Senhor. Talvez você veio buscar para alguém da tua casa. Talvez você venha intercedendo para alguém da tua casa. Aí, evangelista, o que Jesus responde? Nada. Porque você não vê uma resposta imediata de Jesus. Sabe o que Jesus faz? Simplesmente vai. Porque diz o texto: e Jesus foi com ele. Presta bem atenção. Jesus, ele não perguntou o endereço, o bairro, a rua, a cidade. Jesus, ele foi. Por que Jesus ele vai? Porque ele sabe aonde está o problema. Ele sabe aonde que ele tem que colocar a mão. Ele sabe o problema que precisa ser resolvido. Por isso ele não diz: vamos, me dá o endereço, aonde está o problema. Ele não pergunta, ele sabe, ele te conhece. Ele sabe o que você veio buscar aqui nessa noite. E Jesus foi com ele. Mas esteja ciente que para toda oração tem previsto no caminho. Tem previsto. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, sim ou não? E às vezes nós falamos até assim para Jesus: Jesus, se não for do meu jeito vai dar ruim, não vai dar certo. Acontece. Porque nós conjecturamos e às vezes nós estamos tão convencidos que da forma que nós conjecturamos ou imaginamos, tem que ser, vai ser assim. E o texto diz que Jesus sai,
Junto com ele está a multidão, está Jairo, e eles estão indo em direção à casa de Jairo. Jesus está atendendo a oração de Jairo, só que no meio do caminho, no meio do percurso, nós vamos ver no texto que aparece uma mulher. E quando aparece a mulher, que também saiu da onde não poderia sair, faz o que não poderia fazer, porque todos nós sabemos que uma mulher que sofria de fluxo de sangue, ela tinha que ficar isolada, ela não voltava para casa, ela não podia ficar no meio de pessoas, porque tudo aquilo que ela tocasse tornaria impuro. E essa mulher, ela faz o que ela não poderia fazer. Ela vai correr o risco de ser apedrejada, ela vai correr o risco de ser massacrada, caluniada, difamada. Mas presta bem atenção que ela não quer saber o que ela vai enfrentar, porque dentro do seu coração ela já determinou o que ela vai buscar. O que falta para nós às vezes, irmãos, é determinação, é eu determinar aquilo que eu quero sem me preocupar com a opinião dos outros. E é o que ela vai fazer. Ela não quer saber se ela vai levar pedrada, pastor. Ela não quer saber se ela vai arrumar problema. Ela determinou: se eu ao menos tocar na orla da veste de Jesus, eu serei curada. O que ela está falando? Se eu tocar. Ela não está dizendo se Jesus tocar em mim. Ela está dizendo se eu tocar. Segura. E ela vai. Ela entra no meio da multidão. A multidão apertava e oprimia. E ela levava cada empurrão. E cada empurrão que ela levava, mais perto de Jesus ela chegava. Porque o intuito dela era prosseguir, não era voltar. O alvo dela era Cristo. Ela sabia que Cristo estava diante, não estava atrás. Então o processo dela era: eu vou adiante, eu vou chegar, eu vou tocar. E quando eu tocar, eu sei que eu vou receber o milagre. E presta bem atenção: aquilo que ela determinou na vida dela aconteceu. Presta bem atenção: aquilo que ela determinou aconteceu. O que você tem determinado? Como é que está o seu pensamento? Como é que você sai de casa? Responde para você mesmo. Tem gente que sai de casa dizendo: será mais um culto? Eu já sei a liturgia do culto. Ou você sai de casa dizendo: o culto hoje vai ser maravilhoso, e do jeito que eu chegar lá, eu sei que eu não vou voltar, porque eu vou voltar com a minha bênção para casa. E quando ela tocou, aquilo fez com que Jesus parasse. E quando Jesus ele parou, ele fez a seguinte pergunta: quem é que me tocou? Pedro responde: Senhor, o Senhor pergunta quem é que te tocou? A multidão te aperta, te oprime. Aí Jesus vai dizer assim: alguém me tocou diferente. Olha para o seu irmão e fala: o segredo está tocar diferente. Tocar por tocar ou tocar igual. Você já viu que as pessoas assim que vê o irmão fazendo, você está dando certo com ele, eu vou fazer também? Já viu, pastor? Existem aquelas pessoas, se está dando certo com ele, eu vou fazer também. Faça diferente. Toque diferente. Quando ela tocou, Jesus parou e fez a pergunta. Pedro respondeu. Aí Jesus diz: alguém me tocou diferente. Agora eu te faço uma pergunta: você acha que Jesus não sabia que tinha errado? Só que presta bem atenção: a mulher recebe um milagre. Jesus, em vez de tocar o barco e ir embora e para frente, o texto que nós lemos, enquanto ele ainda falava. Então, ou seja, Jesus cura a mulher e ainda está batendo papo. E Jairo está dentro da história.
Jesus estava indo para a casa de Jairo, só que Jesus está ali batendo papo, conversando, explicando, ensinando. Jesus está ali, talvez no coração de Jairo, ele estava dizendo assim: pastor, Jesus, vamos embora logo, porque minha filha está à beira da morte. Jesus, vamos logo, porque senão minha filha vai morrer. Eu imagino o coração dele desesperado. Vamos! Porque às vezes, pastor, nós não entendemos o processo. Todo caminho tem um processo. E às vezes nesse processo nós achamos que o problema dos outros não tem tanta importância como o nosso. Porque o texto diz que a mulher sofria 12. E se você ler a Bíblia, você vai ver que a menina também tinha 12 anos. Então, ou seja, quando a menina nasceu, a mulher já estava sofrendo. E aí, na lógica, qual o problema que é mais importante? E às vezes achamos que o nosso tem mais importância do que o outro. E Jairo está ali: vamos Jesus, vamos Jesus. E de repente, a notícia que Jairo não queria receber, ele recebe. E o texto diz assim: e os da casa de Jairo. Olha para você ver. Às vezes a notícia que nós não queremos receber vem da própria casa, de dentro da nossa casa. Porque o texto diz: e os da casa de Jairo veio trazer uma notícia. E a notícia era: Jairo, a menina morreu. Não incomode mais o mestre. Ou para que ficar incomodando o mestre? Eu vou ser mais claro para você entender. Estão dizendo assim: Jairo, precisa orar mais não. Jairo não precisa mais ir para o culto. Jairo não precisa buscar mais, não precisa orar mais, não precisa mais ir na campanha, porque isso que você está buscando não vai acontecer. A tua oração não vai ser atendida. Olha só a circunstância, olha só o que está acontecendo. Isso que você está buscando não vai acontecer. Era justamente isso que eles estavam tentando convencer Jairo. Porque às vezes as pessoas tentam nos convencer que já não adianta mais. E sabe da onde que vem? Dentro de casa. Às vezes as pessoas dentro de casa estão dizendo assim: para quem no culto? Você está vendo aqui em casa não acontece nada de bom, só de ruim. Está faltando isso, está faltando aquilo, a porta não se abre, as coisas não acontecem. O que você está fazendo lá? Está perdendo tempo. Era justamente isso que eles estavam tentando convencer Jairo. Mas quando eles estavam tentando dizer para Jairo que não adiantava, Jesus olhou para Jairo e disse: Jairo, não temas, crê somente. Olha para o seu irmão e fala para ele: crê somente que o milagre vai acontecer. Crê somente, crê somente, crê somente. Estão tentando te convencer que não vai dar certo, mas Jesus está dizendo: não temas, crê somente. Somente. Aí o que eles vão fazer? Eles vão para a casa de Jairo. Mas eu quero frisar uma coisa aqui para você não perder isso. Porque presta bem atenção na oração de Jairo. A oração de Jairo era por cura. E Jairo, quando encontra com Jesus, ele fala para Jesus: Jesus, coloca a mão na minha. E quando a mulher encontrou com Jesus, o que ela fez? Ela tocou. Ela não pediu para Jesus colocar a mão nela. Há uma diferença. Por isso que eu falei sobre atitude. Por isso que muitas das vezes nós temos que tomar uma atitude e não ficar esperando o toque. Tem gente que já entendeu. Nós não precisamos ficar esperando o toque. Nós podemos tocar. Porque quando nós tocamos com fé, o milagre acontece. Pastor, a nossa fé gera milagre.
Já viu aquelas pessoas dizendo assim, que vem para o culto hoje, eu quero que eu ouça Jesus, eu quero que Jesus fale comigo, eu quero que Jesus toque em mim. Irmão, por que antes de dele tocar em você, você não toca nele? Você está pedindo tanto para Jesus tocar em você, por que você não toca nele primeiro? Aí sabe o que eles vão fazer, pastor? Eu já estou terminando, tá, pastor? Senão ele não deixa eu voltar mais. Eles vão fazer o que? Eles vão para a casa de Jairo. Quando chegaram na casa de Jairo, olha para você ver, a casa já estava cheia. As carpideiras, que eram as mulheres pagas para chorar, já estava lá todo mundo em pranto, chorando. Mas eu deixa eu fazer uma pergunta para você ver, e você vai responder. Quem é que contratou as carpideiras, sendo que a filha era de Jairo e Jairo estava com Jesus? A filha era de quem? Jairo estava com Jesus. O que as carpideiras estavam fazendo por lá de dentro da casa de Jairo, sendo que Jairo estava com Jesus? Quem contratou essas mulheres? Pergunta para mim, fala, pergunta. Fala, por que, pastor? Sabe por que aquelas mulheres foram contratadas por pessoas que estavam na casa de Jairo? Porque eram pessoas que não acreditavam naquilo que ele foi buscar. Todas aquelas pessoas que não acreditam naquilo que nós vamos buscar são as pessoas que preparam um terreno para enterrar o nosso projeto, enterrar a nossa bênção, enterrar aquilo que nós buscamos, enterrar aquilo que nós viemos buscar, aquilo que nós vamos fazer. As pessoas que contrataram aquelas mulheres foram as pessoas que não acreditaram naquilo que Jesus podia fazer. A mulher estava lá, a menina estava lá, morta na linguagem das carpideiras. Porque a pergunta de Jesus quando ele entra na casa é: que alvoroço é esse? E por que vocês estão chorando? É a pergunta de Jesus. Que alvoroço é esse? E por que vós estão chorando? O mais engraçado é, as mulheres eram pagas para chorar, e o texto diz, e riram dele. Está no texto. As mulheres que foram contratadas para chorar, agora estão rindo. E olhando para Jesus, você está de brincadeira, né? A menina morreu. Agora estão tentando convencer Jesus que a menina morreu. Aí sabe o que Jesus vai dizer? A menina dorme. E eles estão dizendo, a menina morreu. E Jesus está dizendo, a menina dorme. Final das contas, olha para você ver. Final das contas, Jesus fala assim, ó, sai todo mundo para fora. Só fica Jairo e os discípulos, porque os discípulos andavam com Jesus, já estavam acostumados a ver milagre, não tinha dúvida ali. Mas o que Jesus fez? Jesus tirou todo mundo para fora, porque eram todos incrédulos. Se o milagre eu quero que aconteça na minha vida, a incredulidade tem que ficar para o lado de fora, não pode ficar para o lado de dentro. Entendeu, cabelo? Se você quer que o milagre aconteça na tua vida, tira a incredulidade para fora e deixa só aqueles que acreditam para o lado de dentro. Vai doer um pouquinho, mas você vai entender o recado. A casa era de quem? De quem? Quem poderia colocar para fora era Jairo. Por que Jesus coloca para fora? Porque Jesus ele faz aquilo que por muitas das vezes nós não temos coragem de fazer. Jesus ele tira pessoas da nossa vida que não acreditam no nosso milagre, porque por muitas das vezes nós não temos coragem de tirar. Apertou um pouquinho, né? É o que Jesus vai fazer. Jesus ele vai tirar as pessoas que não acreditam para fora, porque ele estava dizendo, Jairo, até quando você vai ficar mantendo essas pessoas na tua vida, sendo que não acreditam em você? Agora eu vou te dar uma resposta. Se tem alguém que saiu da tua vida, do seu ciclo de amizade, da sua casa, talvez não foi você que tirou, mas foi o próprio Jesus. Ele fez aquilo que você não tem coragem de fazer.
ele tira para fora. Só fica quem acredita. Quem não acredita, a porta está aberta. Que Deus abençoe. Aí depois que todo mundo saiu, Jesus olhou para Jairo e diz assim: me mostra o problema agora, vamos lá. A incredulidade já saiu. Agora eu vou resolver o problema. Ele vai para dentro do quarto, aonde a menina estava deitada. Quando ele estendeu a mão, a menina se levantou. Aonde as pessoas estavam vendo morte, Jesus estava vendo vida. Aonde as pessoas não davam nada, Jesus estava dizendo: essa menina vai ficar de pé. O maior erro do ser humano é olhar para alguém que está caído lá fora e achar que está morto. Porque aonde você vê morte, Jesus está vendo vida. O maior erro do ser humano é olhar para alguém que está lá dentro de casa, que está viciado nas drogas, na bebida, no tráfico, que está vivendo uma vida errante. Você olhar para ele e dizer que não tem jeito. Aonde você está dizendo que não tem jeito, Jesus está dizendo: eu vou levantar, eu vou fazer um milagre, eu vou colocar de pé, eu vou restaurar essa família, essa pessoa vai ficar de pé, e essa pessoa vai dar fruto. Se coloca de pé no nome de Jesus. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: a tua bênção. Do jeito que você falou, não vai acreditar no seu não. Fala para ele: a tua bênção não morreu, está dormindo. E Jesus vai colocar de pé. Aleluia. Aí olha para você, que interessante. Olha para você ver. Aí Jesus olha para o pai e diz assim para Jairo: não conta nada para ninguém, não. Aleluia. Não conta nada para ninguém, não, Jairo. Talvez Jairo olhou para Jesus: Jesus, como é que eu vou esconder uma menina de 12 anos? Daqui a pouco essa menina, todo mundo vai ver correndo para lá, correndo para cá. Todo mundo vai ficar, dizendo: mas não é aquela uma que estava deitada na cama lá, estava morta, eu vi, ela estava morta. Sabe o que Jesus estava dizendo para Jairo? Não precisa ficar contando para ninguém, não, as pessoas vão ter que ver. Sabe por quê? O crescimento quem dá sou eu. O milagre quem faz sou eu. As pessoas vão ter que ver aquilo que eu vou fazer na tua casa, na tua família, nos teus negócios, onde você colocar a planta dos pés. O milagre vai acontecer, as pessoas vão ter que ver, não precisa contar, não. Deixa as pessoas verem. Curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração foi apregoado. Cada um veio aqui, ó Pai, com o intuito de receber algo da parte do Senhor. Se for, ó Pai, uma cura, uma libertação, estou eu aqui como profeta do Senhor e peço para que o Senhor venha curar agora. Aonde tiver uma enfermidade, Senhor, pode curar, liberta, restaura. Aonde tiver uma enfermidade agora, ó Pai, põe para fora, Senhor. Arranca desse corpo, Pai, toda enfermidade. Arranca dessa vida, Senhor, em nome de Jesus. E se alguém vem aqui buscar por alguém que está lá em casa, vai visitando essa pessoa, Pai. Visita essa pessoa, toca, restaura. Restaura essa família, esse casamento, esse lar. Restaura, Pai, em nome de Jesus. Pois eu creio, Pai, que o milagre nessa noite, ó Pai, já foi liberado para a tua igreja. Eu creio que nessa noite eles vão sair daqui abençoados pelo poder da tua palavra. Continua abençoando a igreja, o pastor, a sua esposa, os obreiros, essa casa. Que essa casa continue crescendo, prosperando, e que em todo o tempo o seu nome seja glorificado. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. A igreja aplaude em nome do Senhor Jesus.